Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, Hoje eu trago o texto de 26 de dezembro de 2019 e o título é Carta ao Universo. Fechando mais um ano e posso dizer que a chave é de ouro muito reluzente. Esse foi um ano cheio de graça e digo graça em muitos sentidos. Graça pelos desejos realizados, pelos perrengues que trouxeram a verdadeira dimensão do que realmente é importante na vida. Pela alegria dos momentos de muitas gargalhadas e doces sorrisos. Gratidão pelas amizades leais e pelo afastamento das falsas companhias. Ah, universo, obrigada por me trazer não somente o que eu pedia, mas principalmente o que eu precisava. E tudo no seu devido tempo. Foi um ano de muito aprendizado, de superação e descoberta. Saio dele bem mais leve do que entrei. Foi um ano muito bom, não que tenha sido fácil, mas justamente por isso extremamente produtivo. A semeadura foi intensa e ao final uma farta colheita. E que esses frutos possam ser partilhados e compartilhados no ano que virá pela frente. Pois as dificuldades devem servir para nos tornar pessoas melhores, nos adoçar o coração, para aprendermos a cair e, o mais importante, aprendermos como devemos nos levantar e seguir em frente com mais equilíbrio. Gratidão por tanto aprendizado, pelas feridas cicatrizadas, pelo amor multiplicado. A estrada trilhada foi construída passo a passo, com cuidado, perseverança, estratégia e dedicação. Finalizado esse trecho, abre-se agora outro caminho a ser construído. Um novo prazo nos é concedido, mais 365 dias de novas oportunidades, mais 52 semanas para escolhas, erros e acertos, mais 8.760 horas de crescimento em todos os sentidos. Agradeço, confio e aceito esse presente. Que venha um novo ano e eu recebo com o coração cheio de esperança, gratidão e fé. Bom, esse foi um texto, né, de encerramento do ano de 2019. Um ano que aconteceu muita coisa, de muito aprendizado. Foi assim um ano naquele ano foi um ano assim de muita polarização, quando começou mesmo aquela polarização, né? E isso acabou trazendo, fortalecendo amizades e afastando outras, né? Na verdade não eram amizades, né? Porque naquele momento tão conturbado, né, pelo qual a gente estava passando, foi que a gente percebeu quem realmente gostava da gente e nos respeitava, respeitava os nossos posicionamentos, respeitava a nossa forma de visão de mundo, e quem não respeitava. Porque mesmo às vezes você discordando do pensamento, das pessoas com as quais você convive, você pode respeitar, aliás, você deve respeitar, né? Eu lembro assim, na minha infância, né? Eu lembro dos meus pais, meus tios, né? Sempre houve aquela discussão sobre posicionamentos, né, políticos diferentes, mas a gente não via afastamentos, rompimentos em família por causa de opinião, nem amigos, né? A gente tinha a liberdade de discutir com os amigos, de ter opiniões diferentes, mas isso não interferia nas amizades. E é uma coisa que a gente tem visto agora, que assim, não sei se talvez as pessoas hoje estejam mais intolerantes, né? Não consigam aceitar conviver com as diferenças
e principalmente aquelas que pregam tanto diversidade, inclusão, são as mais intolerantes. São as que não aceitam visões diferentes das delas. Porque eles sinalizam tanta virtude, eles se acham tão virtuosos que que eles não toleram quem pensa diferente. Apesar deles estarem pregando, né? Gritando aí sobre inclusão, aceitação, diversidade, achando que todo mundo tem que aceitar, né, a forma diferente deles verem, mas só que eles mesmos não aceitam as visões diferentes. A gente vê isso, né, nesses grupos identitários, a gente vê isso na questão de política, e realmente a gente acaba tendo que ter aqui um afastamento dessas pessoas que se consideram o suprassumo da virtude, mas na verdade são pessoas intolerantes e que não, justamente por isso a gente acaba tendo que se afastar justamente até pela falta de sintonia, porque os pilares, né, de bons relacionamentos, de relacionamentos saudáveis, né, o principal é o respeito. Porque se não tem respeito, não vai ter nada não vai ter base aquela relação, né? Então, esse ano, naquele ano de 2019, foi que eu percebi muito, tive uma percepção muito assim evidente disso e vivenciei muitas situações assim de pessoas que eu achava que eram amigas e que acabou havendo ali um rompimento. Mas, né, e isso não é um motivo para a gente se entristecer, né? Porque quem não está na nossa sintonia também não nos agrega nada de positivo. Então, algumas pessoas vêm e são importantes em alguns momentos, elas vêm, você tem ali os seus aprendizados e depois elas não fazem mais sentido. Então, elas têm que cada um seguir o seu caminho, né? Sem dizer quem está certo, quem está errado. São visões de mundo diferentes. Então, não tem certo, não tem errado. O que é certo para mim é errado para o outro. E às vezes o que é certo para o outro é errado para mim. Então, cada um no seu quadrado, né? Mas normalmente, final de ano, a gente faz, né, essas reflexões a respeito, faz o balanço final, né, de como foi aquele ano. E, e nesse ano eu fiz essa reflexão, mas é uma coisa que tem se repetido, né, anualmente. Porque talvez por uma questão de amadurecimento, a gente olhar para trás e ser grato não só pelas conquistas, mas também pelos desafios, porque esses desafios nos trouxeram aprendizados. E é nesses desafios que a gente vai também evoluindo, que a gente vai aprendendo novas coisas, a gente vai aprendendo a transformar as situações, às vezes, que a princípio não parecem boas, não parecem positivas, a gente consegue transformar aquilo em algo produtivo para o futuro, né? Algumas coisas, quando acontecem, a gente não entende naquele momento o porquê daquilo. E muitas vezes a gente se desespera, se estressa, mas essas situações ao longo do tempo, conforme a gente vai superando, a gente também vai aprendendo a não entrar naquela energia de ansiedade, de desespero. A gente vai aprendendo a esperar, a analisar, a se distanciar e falar: peraí, que isso está querendo me mostrar? O que eu preciso aprender aqui? Então, com o tempo,
a gente não vai desequilibrando com tanta rapidez, com tanta facilidade. A gente vai conseguindo, aprendendo a driblar as dificuldades, a se manter em equilíbrio justamente para ter clareza, para conseguir entender o que fazer, achar as saídas, as soluções. Porque quando a gente entra em desespero, a gente não consegue nem pensar de forma lógica, né, objetiva. E é aí que às vezes a gente mete os pés pelas mãos e acaba fazendo atrapalhado e bagunçando mais ainda a situação em vez de conseguir resolver. Mas aí com o tempo a gente observando e entendendo, olhando para trás e vendo, poxa, olha quantas situações que eu achei que eu não ia superar a princípio, né? Achei que eu não ia superar a princípio e consegui passar, né? Superar, vencer aquele obstáculo. E às vezes quando a gente olha para trás, fala, olha, graças àquilo que naquele momento parecia desastroso, hoje eu cheguei num outro, aquilo me trouxe uma situação muito melhor na minha vida. Aquilo me trouxe um aprendizado, aquilo trouxe uma transformação, uma virada de chave, uma ressignificação, né, uma descoberta de talentos, uma mudança de vida para melhor, às vezes uma mudança, uma transformação emocional, espiritual para a gente. Então, esse olhar, né, de gratidão para as coisas que a gente consegue superar, para as dificuldades que trouxeram aprendizados, é uma boa forma da gente avaliar, principalmente cada ciclo que se encerra. Todo final de ano, né, como a gente convive com esse calendário aí, né, que o final do ano sempre se encerra, né, passados os 365 dias. Então, normalmente no dia 31, a gente está fazendo esse balanço, né, olhando para trás, o que foi produtivo, o que não foi, o que eu superei, o que eu ainda preciso superar, o que eu aprendi, o que eu preciso rever, ressignificar. Então, é um momento da gente fazer essas reflexões. E a gente tem o hábito de fazer isso, né? Mas a gente não precisa esperar sempre, né? Essas datas pré-estabelecidas. Eu acho que cada um pode fazer esse seu balanço no momento em que ele sente a necessidade de olhar para trás e falar: peraí, vamos ver quais foram os desafios, quais foram as minhas conquistas, olha quanta coisa aconteceu, olha como eu sou grata por tudo isso. Esse olhar de gratidão e para fazer essa análise do que a gente vem construindo dia a dia, não precisa esperar exatamente, né, o final do ano. Então, eu acho que cada um pode montar aí, assim, estabelecer os seus prazos para fazer essas análises, para fazer essas avaliações, eu acho que são muito válidas e muito positivas. Nesse caso, eu fiz realmente no final do ano, mas com o tempo a gente vai aprendendo a fazer essas, avaliar as nossas experiências com mais frequência, até porque a gente acaba aprendendo que a gratidão, né, ser grato pelas nossas evoluções através das conquistas e dos desafios, faz com que a gente acabe se movimentando cada vez melhor e cada vez mais rápido e nos aprimorando dia a dia. Né? Então, você pode fazer essa análise todos os finais de dia, todos os finais de meses, final de semana, né? Então, mas que é importante que a gente tenha essa energia
da gratidão e que a gente sempre esteja avaliando e valorizando os nossos avanços, né? As nossas, o nosso amadurecimento emocional, espiritual e também material, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.